11h09. Vamos então para a nossa entrevista de hoje. Entrevista. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. Você precisa ficar atento sobre esse assunto, porque você pode estar nessa lista. De repente, se você deixou de votar pelo menos as 3 últimas eleições, por exemplo, aí, atenção. Então, quem vai falar mais para nós sobre esse assunto? Lia Maria Araújo, diretora-geral do TRE. Tudo bem, diretora? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. Obrigada pela oportunidade. Os canais de comunicação e a Rádio Caiari FM são fundamentais para o TRE levar as orientações ao público, né, aos eleitores, a toda a sociedade, levando informação de qualidade e de utilidade para todas as pessoas do nosso estado. E este é um momento de uma chamada muito especial, inclusive, né, diretora? Perfeitamente. Nós estamos, assim, com mais de 66 mil pessoas, eleitores, que estão com irregularidade no seu título eleitoral. Isso em todo o estado? Em todo o estado. Mais de 66 mil pessoas, eleitores, todos eleitores, que estão em situação irregular, ou seja, são pessoas que já têm título de eleitor, mas por alguma razão, normalmente por ter deixado de votar, estão irregular e o título eleitoral está prestes a ser cancelado para essas pessoas que estão, digamos assim, em débito com a Justiça Eleitoral. Bom, esse débito, eu falei exatamente, são então 3 eleições, ficou sem votar, aí já vai para esse processo. Perfeitamente. Basta a pessoa ter ficado 3 eleições sem votar. Lembrando que eleição que tem 2 turnos, cada um é considerado uma eleição. Então, se nós tivemos a eleição passada, teve 2 turnos para prefeito em Porto Velho, então aí já conta 2 eleições. Né? E mais uma eleição passada já completa as 3 eleições. Ou seja, se a pessoa deixou de votar, no caso lá para governo, né? Perfeito. Já foram 2 ali. Já foram 2 porque teve segundo turno. Pois é, se ficou sem votar no primeiro turno da eleição para prefeito, já foram 3. Exatamente. No segundo turno tem 4 eleições, então aí... Perfeitamente, aí já vai ser cancelado, ou seja, nós temos então até o dia a Justiça Eleitoral para oportunizar esses eleitores a não ter o título cancelado e isso causar vários problemas na vida pessoal. O prazo para regularizar o título eleitoral é até 19 de maio. Então, nós temos aqui um prazo já muito próximo para essa regularização do título eleitoral. Bom, e o que a pessoa tem que fazer, então, para fazer essa regularização? Como fazer essa regularização, diretora? É simples, né? Nós temos os canais virtuais no site do TRE, que é o www.tre-ro.jus.br. Nesse site TRE, tem lá logo na primeira aba, autoatendimento. A pessoa clica no autoatendimento, isso pode ser de celular, pode ser de computador, clica no autoatendimento e lá tem o passo a passo o que fazer. Inclusive, nós temos também o autoatendimento, atendimento virtual, ou seja, a pessoa ela clica ou ela liga no telefone, que é um WhatsApp, e vai aparecer o atendente do outro lado, ele respondendo, enfim, inclusive pessoa física, atendente mesmo, respondendo e orientando o eleitor e fazendo o que for preciso fazer para esse eleitor regularizar a sua situação. Essas situações de regularização normalmente vai implicar numa justificativa eleitoral, ou seja, o eleitor vai precisar apresentar qual foi a razão da sua ausência à urna, ou seja, dele não ter votado, ou então pagar a multa que vai ser gerada, ela é gerada também no autoatendimento, e aí ele paga a multa e volta e regulariza a situação. Bom, se ele perdeu o prazo, ele tem que pagar a multa, no caso? Tem que pagar a multa, precisa pagar a multa.
Também temos o atendimento presencial, quer dizer, o atendimento virtual é sem prejuízo do atendimento presencial que está sendo realizado em todos os cartórios eleitorais no estado. O horário do atendimento presencial é das 7h30 da manhã até as 14h30. Então, os fóruns eleitorais, as zonas eleitorais estão de portas abertas, aguardando o eleitor para que ele possa regularizar a sua situação. Diga-se de passagem que não só o eleitor que está irregular com a Justiça Eleitoral, mas aquela pessoa que ainda não é eleitora e já está no momento de se cadastrar para ser eleitor. Lembrando que isso vai desde os jovens que completam 16 anos até outubro do ano que vem, ou seja, por mais que tenha 15 anos hoje, mas que no data da eleição de 2026 terá 16 anos, e também as pessoas idosas, enfim, e todas as outras pessoas da vida adulta que por algum motivo estão sem título eleitoral. Mudou de domicílio, inclusive, né? Mudou de cidade. Isso, gente que mudou de domicílio, morava num município, agora mora em outro, morava em outro estado, agora mora em Rondônia. Então, nós estamos abertos aí para atender. Inclusive, nós estamos com o projeto Meu Voto, Meu Poder, que visa exatamente isso. Além do cadastramento de todas as pessoas que estão em Rondônia e ainda não se cadastraram eleitores, também a regularização daqueles eleitores que, por algum motivo, não estão com seu título regular, ou seja, não estão regular com a Justiça Eleitoral. Gente, gostando ou não, é lei, você tem que ter o seu título de eleitor regularizado. Isso é fato, né, Perfeito. Diretora? Perfeito. Você não tem, eu não quero votar. Não. Você é obrigado a votar e tem que ter o título de eleitor regularizado. Por quê? Especialmente para homens aí, serviço militar, né? Qualquer ação que você vai fazer ali precisa do seu título de eleitor. E se não tiver atualizado, você pode ter uma dor de cabeça, inclusive. Porque a gente só precisa, a gente só vai dar conta quando a gente tem a dor de cabeça, né? Sim. Dor de cabeça. Aí eu precisava, como eu precisava. Então, o TRE está te dando aí várias oportunidades para que você possa regularizar a sua situação ou tirar o seu título de eleitor, né? Você que já está aí, vai completar 16 anos Sim. em 2026, então você já pode tirar o seu título de eleitor. Então tem várias formas de te ajudar a regularizar e também a se tornar esse cidadão para ser realmente, né, diretor, a gente cobra muito, mas também não faz a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte, né? Para poder cobrar. Como cidadão, como eleitor. E aí o TRE está aí com o Meu Voto, Meu Poder, chamando atenção para isso, inclusive. Exatamente. Né? Então, o primeiro ponto que o Meu Voto, Meu Poder traz para a conscientização de todas as pessoas é que a importância do voto. Eu não posso olhar para o voto apenas como uma obrigação. E o TRE obriga. Nós também somos obrigados a ter CPF, não somos? Isso faz parte da vida em sociedade. É preciso que nos organizamos. Ser eleitor é muito mais importante do que uma simples obrigação de ter documento regular. Ser eleitor significa que você vai escolher seus representantes, que você vai constar nas estatísticas de eleitorado de um determinado município, uma determinada comunidade, e isso vai atrair as políticas públicas necessárias para a sua comunidade. O que vai fazer o poder público se movimentar e trazer os serviços essenciais à comunidade é exatamente o número de eleitores. Então, um município que tem pouquíssimos eleitores em alguma determinada comunidade e outra comunidade que tem um número muito maior, certamente a priorização das políticas públicas para levar escola, posto de saúde, estrada, ponte, enfim, vai ser para aquela comunidade que tem um maior número de pessoas, porque os serviços públicos precisam ser aplicados onde tem mais pessoas, ou seja, todos têm direito, mas os recursos são limitados. Então, quando você
atua como eleitor. E quando é que você atua como eleitor? Quando você se cadastra, tem seu título de eleitor válido e você vai às urnas votar no dia da eleição. Aí sim você atua como eleitor. Quando você faz isso, você está fazendo, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento da sua comunidade. Além, é claro, da importância do teu voto para definir quem são os nossos representantes, seu representante, tanto no governo do estado, no presidente da república, no prefeito e vereadores do município. Muito bem, gente. E lembrando que quando você vota, você faz a biometria. E nós voltamos aqui, inclusive, para a biometria. E a biometria é importante não só para a votação, né, mas também para cruzamento de dados, inclusive, que você precisa para outras ações. Quem recebe BPC, quem é aposentado também. A biometria te ajuda, inclusive, nisso. E a biometria que você faz lá no TRE também te ajuda nessa ação. Cruzamento de dados. Então, é importante aí você ficar atento. Mas, voltando aqui para o cancelamento, diretora. Então, para você que já... como que eu sei, por exemplo, de repente eu esqueci, não sei se eu votei lá na eleição para prefeito, se eu estou com alguma pendência, como que eu faço para ver se eu estou pendente, nesse caso, do meu título, diretora? Olha, infelizmente é comum as pessoas esquecerem em quem votaram. Um ano depois a pessoa não sabe em quem votou. É comum também saber se votou ou não votou. É comum essa dúvida. O que precisa fazer para isso? Quem tem o e-título cadastrado no celular é simples. É só consultar o e-título que lá vai estar dizendo sua situação eleitoral. Quem não tem e quer o autoatendimento, entra no site do TRE Rondônia, autoatendimento, que vai saber situação eleitoral, vai saber como você está. Se você está em débito com a Justiça Eleitoral ou não. Em débito significa se está regular ou irregular. Ou vá à zona eleitoral mais próxima de você e vá buscar essa informação que também lhe é dado. Então, é muito simples, é só querer, são poucos minutos ali que você gasta para baixar um e-título no seu celular ou acessar o computador, o seu próprio celular, no site do TRE e já descobrir. Vai ter uma pessoa te atendendo na nossa ouvidoria, na ouvidoria do TRE e também nas zonas eleitorais. De pronto, quando você acionar pelo o WhatsApp da Justiça Eleitoral, que está também no seu autoatendimento. Muito bem. Quem tem o título cancelado, diretora, ele pode recuperar esse título, esse número, por exemplo, ou não? Tem que ter um outro título. Como que funciona? Na verdade, na verdade, é tirado esse cancelamento e ele volta a participar normalmente das atividades eleitorais, ou seja, ele volta a ser um cidadão reconhecido pela Justiça Eleitoral. Com o mesmo título? Sim, o mesmo número? Sim, não, acho que não. É o mesmo número? É o mesmo número. Estou consultando aqui os universitários. Claro, é o mesmo número mesmo. Quando o título só vem, ele só volta a viger, né? Porque quando o título está cancelado, ou seja, você não pode exercer certos direitos, né, da vida, enfim, nem votar. E quando é restabelecido isso, você vai usar o mesmo número do título, mas aí ele vem como título reabilitado. Lembrando só uma coisa importante, que estar regular com a Justiça Eleitoral é importante, inclusive, no recebimento dos auxílios do governo, tá? Os bolsas, né, Bolsa Família e outros incentivos e benefícios que tanto o governo estadual, federal, municipal conceda às pessoas, também vai precisar estar regular com a Justiça Eleitoral. Gente, nós falamos sobre isso ontem, inclusive aqui no nosso quadro, Momento da Previdência. Lembra que a doutora Eulane falou com a gente sobre isso? Você tem que estar atento, né? Todas as suas ações, o que precisa para você manter lá o seu recurso. Então, esse é fundamental. 11h28. Hoje, no nosso bate-papo, estamos falando com Lia Maria Araújo, diretora geral do TRE Rondônia. E estamos falando sobre títulos. Nós temos pelo menos
66 mil títulos que podem ser cancelados este ano. Mas você pode ainda ver essa situação, se você deixou de votar, está perdido, não sabe como fazer, vai lá no site do TRE que você tem essas informações. Se você tem um e-título também, você tem como ver isso por lá, beleza? Mas você pode regularizar a sua situação até maio ainda, né? Então você pode fazer diretamente pelo aplicativo do TRE, pode ir nos cartórios e buscar informação sobre esse assunto. Então vamos fazer o seguinte, nós temos ouvintes participando conosco. Quem fala com a gente, Zé? Vamos lá, a Marlene. Marlene. Olá, bom dia, Marlene. Bom dia, sou a Marlene aqui da Zona Sul. Eu gostaria de saber a respeito do título, é porque na época da eleição, agora passada, eu não estava aqui em Porto Velho. Então, eu estava para o Nordeste, lá eu fui, no dia da eleição, eu fui justificar. Mas acontece que lá não teve segundo turno, então no segundo turno eu não justifiquei. É necessário que eu justifique também? É necessário eu regularizar o meu título? Obrigada, eu gostaria de saber. Diretora, é a Marlene. Sim, Marlene, é interessante. A Marlene, como ela disse, ela é de Porto Velho, então ela é eleitora de Porto Velho, estava em outro estado e foi no primeiro turno do outro estado e justificou sua ausência aqui nas urnas em Porto Velho. Porém, Porto Velho teve segundo turno, Marlene. E como lá você não justificou o segundo turno, é preciso que você justifique. Venha à Justiça Eleitoral aqui, que você já deve, pelo que eu entendi, você está de volta aqui. Justifique a sua zona eleitoral, a sua ausência, porque você não votou no segundo turno. Lembre-se que para efeito de não votação, cada turno é uma eleição. Esse é um claro exemplo. A eleição era única, era prefeito, mas ela teve 2 turnos. Então é como se fosse 2 eleições, né? E aí, nesse caso, ela tinha um período para justificar, inclusive. Isso. Passou o período, ela vai pagar a multa, não é isso? Perfeito. Então tem uma multa agora, né, diretora? Tem uma multa, a gente sabe que a multa é pequena, mas dependendo da situação até pode ser dispensada pelo juiz eleitoral, se ele analisar que é o caso de dispensa. Mas o que você precisa mesmo, Marlene, é se dirigir à Justiça Eleitoral. Ou faça pelo autoatendimento, como nós falamos aqui, no site, ou ligue também no nosso WhatsApp, que é 3211-2148, né, que também vai ter um atendente que vai aparecer na tela te atendendo, para regularizar a sua situação. Precisa sim justificar, tá? Ou precisa, nesse momento, pagar a multa. Mas é bom você procurar a Justiça Eleitoral. É essa a indicação para a sua situação. Muito bem, está conosco também a Marlene, também tem, a Marlene pegou agora, né, Zé? Foi. A Lucimar lá tem também uma pergunta para a gente, vamos lá. Bom dia, Pai de Jesus, amor de Maria. Eu gostaria de saber, da entrevistada, se as pessoas que morreram, eles recebem a certidão da prefeitura de óbito dessas pessoas para poder fazer o cancelamento do título? Me responde aí, por favor. Obrigada, Deus abençoe. Muito bem, diretora Lucimar Campelo. Lucimar, obrigada pela sua pergunta, é bem útil, é uma questão de óbito, né, de eleitor, e é importante esse esclarecimento para a família não ficar, e agora eu preciso informar, onde que eu vou informar mais sobre o óbito? Na verdade, as zonas eleitorais já recebem, quando um familiar, uma pessoa qualquer falece, é preciso ir ao cartório extrajudicial para registrar o óbito, não é? Só enterra se fizer esse procedimento. Esses cartórios extrajudiciais têm a obrigação de comunicar a Justiça Eleitoral mais próxima, ou seja, a Justiça Eleitoral daquele local, a zona eleitoral. E a zona eleitoral manda aqui para a corregedoria aqui do TRE todos os óbitos, eles registram na Justiça Eleitoral e isso já fica registrado no cadastro daquele eleitor falecido. Então, não é preciso a família se preocupar ali, né, com essa burocracia. Essa burocracia é feita pelos órgãos diretamente, tá? Isso é feito mensalmente, Isso diretora? É feito mensalmente.
todo mês. Então, aquela preocupação, fulano vota no lugar de gente que já morreu. Isso dificilmente vai acontecer, né? Nesse caso. Não é para acontecer, né? Porque todo mês é para o cartório extrajudicial, envia para a Justiça Eleitoral e está no cadastro de eleitor que a pessoa é falecida. Muito bem. A Maria Rossella. Maria Rossella, deixa eu ver se eu pego... a partir de que idade deixamos de votar? A partir de que idade deixamos de votar? Na verdade, Maria, em idade nenhuma. Você deve votar, as pessoas, os eleitores, os cidadãos e cidadãs devem votar enquanto viver, né? Por quê? Porque esse direito de cidadão nós exercemos enquanto vivermos. A importância do voto, o valor do voto, não tem diferença para a idade. O voto daquele que tem 16 anos, o voto daquele que tem 30, que tem 40, que tem 20, que tem 60, 70, 80, 90, 100 ou mais, tem o mesmo valor e o mesmo efeito. Então, a resposta é: nunca você deve parar de votar. A diferença, Maria, é obrigatoriedade. Quem é que tem obrigação de votar, senão vai ter problemas ali na vida civil, de documento? São só as pessoas a partir dos 18 anos e até os 70 anos de idade. As pessoas antes dos 18 não são obrigadas a votar, mas elas podem votar naqueles termos, né, a partir dos 16 anos. As pessoas após os 70 anos, elas não vão sofrer nenhuma sanção, nenhuma penalidade, nenhum problema de documento se ela não votar. Mas então, ela não é obrigada a votar, mas ela deve sim votar. E aqui no nosso estado, a gente tem um índice muito alto de pessoas acima de 70 anos que continuam a votar. Isso é muito bonito, isso merece, assim, parabéns, né? E merece ser comentado como essas pessoas têm o dever cívico, como ela tem a consciência do quanto é importante seu voto. A responsabilidade, né? Perfeito. Temos mais, né, Zé? Ouvinte com a gente? Vamos lá, então. Quem está conosco por aí, Zé? Oi, Rai. Bom dia, Rai. Hein, Rai? Como assim, Rai? Título cancelado, Rai? São pessoas que não votam? Ou como é que é assim, Rai? O título vai ser como a identidade também? Vai ter que trocar o título? Como assim, Rai? Vamos lá, então. Mim, Rai. A diretora... Porque eu voto, nunca deixei de votar, né? Geralda Aparecida, é bom que esclarece para ele e para todos que estão nos ouvindo de novo, né, diretora? Então vamos lá, repita por gentileza, como que se cancela, por que se cancela um título, enfim. Você viu a cobrança da Geralda, né? Para você, né, Rai? Olha como só, assim, né? Os ouvintes, né, precisam de ter boas informações e a gente cobra dos nossos comunicadores. Por isso que a gente está aqui com a senhora, para fazer isso. Ô, Rai, é o seguinte, o título eleitoral não é como a identidade, que agora deu 10 anos, você precisa renovar. O título eleitoral, em tese, não é dessa forma, tá? Você tem o título, só que você precisa participar, ou seja, você precisa ir votar nas eleições. Se você deixa de votar em 3 eleições, lembrando, a eleição que tem 2 turnos, são 2, já considera-se 2, então você deixando de votar em 3 eleições, o título é cancelado, porque é uma das consequências por você não votar. Tirando essa situação de cancelamento, que a gente tem outras situações de cancelamento, além da de título, por exemplo, eu posso ter um cancelamento por suspensão de direitos políticos, por outras situações, por processos judiciais que a pessoa responde, outras situações assim, falecimento também, que foi falado aqui, é uma forma de cancelamento, mas tirando isso, o título não é cancelado. Quando você muda de endereço, você precisa atualizar o seu título, porque você precisa atualizar o seu endereço. Por quê? Porque se você morava em Guajará, por exemplo, e mudou para Porto Velho, sua escola, sua seção eleitoral era de Guajará.
E aí você vai atualizar para votar em Porto Velho, até porque a gente precisa votar no domicílio eleitoral que a gente pertence. Você não será mais do de Guajará, um exemplo. Você será agora de Porto Velho. Então, só nesses casos que precisa fazer essa alteração. Mas é algo que o eleitor mudou na vida dele e ele precisa comunicar à Justiça Eleitoral para que ele possa continuar a exercer o seu direito de votar. Importante deixar claro para você, inclusive de casa que nos acompanha, já aproveitando aqui da Geralda também, né? Que só é cancelado, Geralda, e você que nos acompanha, mais uma vez, reforçando isso, se você não justificar. Você deixou de votar e não justificou, aí sim, né? E aí tem um cancelamento. Rai, porque essa justificativa, ai meu Deus, tem que fazer a tal da justificativa. A justificativa é exatamente isso que o nome diz, justificar. Sabe quando você chega atrasada em algum momento no trabalho, aí você simplesmente não chega atrasada e vai deixar normal. Você vai chegar para o seu chefe, né? o seu patrão vai dizer, olha, eu cheguei atrasada por isso, por isso e por isso. Aí o seu chefe, seu patrão vai dizer, ok, sem problema, mas não chegue mais atrasada. Tá bom, tá certo. Então, o justificado não comparecimento à urna é isso. Você precisa justificar para dizer, eu não preciso ser punida por eu não ter votado. Eu não preciso ser punida com multa nem com cancelamento do meu título, porque eu justifiquei e a Justiça Eleitoral acatou minha justificativa. É isso aí. É você dizer o porquê de você não ter ido votar. E isso é importante e até também prestar atenção, gente, porque no final de cada eleição você tem um período para fazer essa justificativa. Perfeito. Se você não fizer naquele período, você paga uma multa, que é uma multa mínima, né, é verdade, né? Ali. Mas você tem que pagar uma multa, tá bom? Então fica ligado nisso. E para mais informações, 0800 148 0148 ou pelo WhatsApp 3211 2148. 3211 2148. Vamos ficar com esse número aqui para estar lembrando você que você precisa fazer a sua atualização, a sua regularização. Tem até maio para isso, não é agora, né, diretora? Não. Não é agora de imediato, mas a partir de maio, aí sim, você pode ter uma dor de cabeça caso você não atente para isso. Isso. São 66 mil, diretora? É grande, hein? São quase, né? 67 mil pessoas que já são eleitores, ou seja, não é só das pessoas, com certeza tem mais gente aí para fazer título, mas pessoas que já têm título e que estão irregular e já estão à margem e chegando ao cancelamento, dizer, é um número muito grande. Agora, se não regularizar, mesmo, né? Se não comparecer à Justiça Eleitoral ou buscar o atendimento nos canais virtuais, até o dia 19 o título será cancelado. Agora, diretora, e tem mais, né? Uma atençãozinha aí, porque nós temos uma eleição já 2026. Perfeito. Então, se a pessoa perdeu o título agora, digamos, foi cancelado, não prestou atenção ali, foi cancelado o título dela a partir do dia 19 de maio. Muito bem. Ela pode fazer, digamos, prestei atenção agora, puxa vida, foi cancelado o meu título. Ela pode, a partir do dia 19, fazer essa correção, esse estabelecimento? Ela pode comparecer e aí vai comparecer levando comprovante de residência, documento oficial com foto, o título antigo, se tiver, enfim. E aí vai buscar restabelecer essa pessoa no cadastro eleitoral. Isso sim, isso é possível até no ano que vem, logo no início do ano. Que também tem um prazo, né? Que também vai parar em maio também. Olha aí. Então, em maio, fecha o cadastro em maio do ano que vem, fecha o cadastro eleitoral, de modo que quem não se regularizou não tem como se regularizar. E é muito importante saber que estar regular com título é o que te dá direito às várias situações. Por exemplo, para fazer o CPF, exige o título de eleitor. Para abrir conta, preciso do CPF. Conta em instituição bancária, preciso do CPF, que por sua vez precisa do título de eleitor. Concurso público, Concurso público, ou qualquer cargo público que não seja por concurso, precisa do título de eleitor. Para matricular em faculdades, universidades, públicas ou privadas, precisa do título de eleitor. Então, assim, para o recebimento dos benefícios do governo,
também precisa do título. Então, o título é um documento que, como outro qualquer, a gente, como cidadão, é obrigado a ter. Temos mais uma ouvinte, Zé? Vamos lá, então. Quem fala comigo é Elisa? Oi, Rai, bom dia. Oi, Elisa, bom dia. Rai, eu gostaria de uma pergunta para a doutora. Tá te ouvindo. Tem muitas pessoas que são aqui da Zona Leste e continuam votando lá pelo centro. Sendo que no dia da votação, os colégios aqui da Zona Leste é quase todos vazio. Não tem como atualizar essas pessoas para cada bairro, votar dentro do seu bairro, porque aqui na Zona Leste tem bastante colégio, né? Então, eu não sei como pode ser feita essa atualização. Doutora vai responder para a gente título aqui. eleitoral. Né? Oi, Elisa. Obrigada, Elisa, por sua participação. É bem interessante isso, porque é interessante que os eleitores se organizem também pelas localidades dentro do seu município, né? Até mesmo, e é assim que a Justiça Eleitoral busca fazer. É tipo, pessoas colocam as pessoas em sessões eleitorais ali o mais próximo possível de onde ela mora. Então é importante nesse momento as pessoas que acham que estão votando longe, estão votando no centro, já que elas podem votar em colégios que são aí na Zona Leste, onde você está me dizendo, ela precisa procurar a Justiça Eleitoral e dizer, eu quero votar na escola tal. Aí o que vai acontecer? A Zona Eleitoral vai olhar se o número de eleitores daquela zona eleitoral ainda é possível incluir esses outros. Porque muitas vezes são pessoas que moravam em outros bairros e que agora moram aí na Zona Leste e precisam atualizar seu endereço para que seja recolocado em escola na própria Zona Leste. Diretora, vamos reforçar mais uma vez o prazo para regularização. Quem está aí irregular, quem precisa fazer a regularização, vai até quando? E mais uma vez, os locais que essa pessoa pode fazer isso. Tá certo. Olha, que é o motivo da gente vir aqui, né? Acontece que tem tantas coisas para falar com relação à importância do exercício da cidadania por cada cidadão, que a gente até se perde, né? Então, é o seguinte, até o dia 19 de maio é o prazo para as pessoas que estão irregular com a Justiça Eleitoral, ou seja, as pessoas que não votaram, basicamente, que não votaram nas últimas eleições, 3 eleições, compareça à Justiça Eleitoral para não esperar seu título ser cancelado. Do dia 20 de maio, o título já vai estar cancelado, ou seja, nós temos mais de 66 mil pessoas no estado de Rondônia, 66 mil pessoas no estado de Rondônia que estão nessa situação prestes a ter o título cancelado. Se essas pessoas procurarem a Justiça Eleitoral, elas irão regularizar a sua situação e continuarão regular com a Justiça Eleitoral. Se não procurarem a Justiça Eleitoral até o dia 19 de maio desse ano, ou seja, próximo mês, elas terão os títulos eleitorais serão cancelados dessas pessoas que estão irregular. O que a gente aqui conclama os eleitores e eleitoras é que não deixe acontecer essa situação que vai trazer mais burocracia e mais prejuízo para os eleitores. Que regularize sua situação eleitoral, que é muito simples. A Justiça Eleitoral põe vários canais de comunicação com a sociedade, com os eleitores, para facilitar as nossas vidas. Então, nós temos o autoatendimento no site do TRE Rondônia, é só entrar autoatendimento, lá vai ter chatbot, vai ter o WhatsApp, enfim, tem tudo como você pode resolver isso virtualmente, sem ter que ir à Justiça Eleitoral. Se tiver dificuldade, você preferir ir presencial, não tem problema. Vá à zona eleitoral mais próxima de você, leve um documento de identidade, basicamente. Se quiser levar comprovante de residência, tudo bem, senão isso não vai ser um problema. Leve sua identidade ou documento oficial com foto, pode ser carteira de habilitação também.
e busque dizer, olha, veja como é que está a minha situação eleitoral. Aí a pessoa vai olhar, o servidor vai olhar e vai dizer, olha, o senhor está regular, tá para cancelar seu título. O que eu preciso? Não, eu quero regularizar. Olha, precisa pagar uma multa. Ali já vai ser feito a situação, vai pagar a multa ou vai justificar e daí você tem seu título regular e chegando o dia 19 de maio, seu título não vai ser cancelado. Pronto, eu acho que esclarecemos tudo. Lembrando que você pode pagar, tem que pagar, gente. Tem que pagar. Se já está atrasado, você tem que pagar, inclusive a multa, né? Uma multa barata aí. Vai preparando aí, são 3 multas que você tem que pagar, no caso, né? Você pode pagar via Pix, né? E tudo mais. Então hoje está muito fácil. Inclusive, lembrando a população que a gente já esteve aqui com o RAI várias outras vezes, e quando foi o prazo para justificar, nós também viemos aqui, o RAI falou muito aqui, olha gente, vocês precisam ir até o dia tal para justificar, senão vai ter que pagar multa e tal. Então o prazo passou, várias pessoas, vários eleitores se regularizaram, justificaram, e ainda resta aí mais de 66 mil pessoas que agora precisam se regularizar, senão terão seus títulos cancelados, infelizmente. Muito bem. Então, tá aí, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Lia Maria Araújo, diretora-geral do TRE. Muito obrigado, diretora, por ter vindo com a gente aqui. Obrigado. Também ao Vini com a gente aqui, obrigado por estar com a gente. E reforçando mais uma vez, gente, depende de você, depende de nós, né? As mudanças no nosso estado, no nosso município, depende de nós. Então, você fazer a sua parte é muito importante. Obrigado. Só posso deixar um recado? Claro, pode. Lembrando que o TRE é Rondônia, né? Nós, como Rondônia, temos muito orgulho de ser TRE no nosso estado. O nosso presidente, desembargador Daniel Lagos, o nosso corregedor, desembargador Marcos Alaô, estão imbuídos do projeto Meu Voto, Meu Poder, que é um projeto de cidadania inaugurado aqui no nosso estado, né? Ele é ímpar em todo o Brasil. Ou seja, e nós temos muito orgulho. Então, cada eleitor, eleitora, aguarde chegar aí na zona eleitoral e as ações de justiça itinerante, justiça eleitoral itinerante, que serão realizadas, que já estão começando em todo o estado, levando o Meu Voto, Meu Poder a cada cidadã, a cada cidadão, aproximando a justiça eleitoral de todos nós, né, para que nós tenhamos nossa situação eleitoral regular, possamos participar mais das eleições como cidadãos ativos e exigindo o direito que nós temos de votar. Pronto, dado o recado para você.